outra coisa que é um problema, é legal a gente continuar analisando aqui no Rio de Janeiro, o tipo de, a razão da favelização de lá comparar com a razão da favelização daqui. A favelização no Rio de Janeiro, ela acontece para valer mesmo desde o fim da escravidão, certo? Certo. E a ideia das favelas é uma coisa que está presente na virada do século no Rio de Janeiro, e diferente daqui, a favelização no Rio de Janeiro ela acontece no meio da cidade. Ela se mescla internamente com a cidade. Por exemplo, no Leblon você tem a favelona no morro do lado. Sim. Isso é tudo misturado. Eu fui lá no Rio de Janeiro recentemente. Já em São Paulo, você teve os cortiços, teve a onda de imigração muito grande, mas você não tinha, na virada do século XIX, favelão. Teve os cortiços lá, os imigrantes. Aí, quando você teve a industrialização rural gigante, do meio do século XX para frente, você tem um processo de favelização, mas de pessoas que chegaram lá para trabalhar numa demanda, havia uma oferta muito grande de empregos, e essas pessoas foram sendo sugadas nisso. Então você tem todo esse arco de favelas em São Paulo, na região do ABC, que eles eram absorvidos por uma oferta muito grande de trabalho que tinha ali, a tal ponto que uma hora parou de absorver, especialmente nos anos 80, e as pessoas continuaram vindo para cá, e aí você começou a ter um problema grave ali. Por isso que essa coisa estourou nos anos 90 em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, meio que não houve um surto de desenvolvimento e as pessoas chegaram lá buscando oportunidades. Não, a coisa foi como se fosse um problema que foi se instalando e as pessoas foram se acomodando e não está resolvido. Porque no Rio de Janeiro não houve um surto de desenvolvimento como em São Paulo. São Paulo, do início do... Eu sei que eu estudei por causa do DOC, assim, do final do século XIX para a década de 30, 40 do século XX, a cidade de São Paulo, por exemplo, ela quintuplicou, ela aumentou vertiginosamente. A quantidade de produção que houve em São Paulo foi uma coisa absurda. São Paulo se tornou, nessa época, o grande produtor de café. E se tornou o maior produtor de café do mundo inteiro. Então, o que aconteceu aqui, em termos de surto capitalista, foi uma coisa única na história do Brasil todo, né? Então, isso faz também, isso ajuda as coisas. E tem uma peculiaridade do Rio de Janeiro, que nesse sentido, essa peculiaridade o Rio compartilha com Salvador. É a geografia do Rio. A geografia do Rio de Janeiro é muito parecida com a geografia de Salvador. É uma cidade cheia, entupida de morros. Então, uma cidade, é um morro gigante, vem e vai. É uma topografia toda muito acidentada. Salvador é assim também. E isso faz o seguinte, isso faz com que essas regiões de morro, elas não eram habitadas desde sempre. Porque é um morro. Então, era lá o morro. Então, as regiões habitadas são as regiões dos vales e das planícies, que são naturalmente habitadas. Como esses morros elas estão no meio de tudo, quando o pessoal não tem habitação, vai para onde? Com a invasão. Ele não invade um espaço que já está habitado, ele invade um espaço que está vazio. Então ele vai invadindo os morros e vai formando as favelas nos morros, que junta com o resto. Então você tem no Rio de Janeiro, tem em Salvador. Você tem aqui, você está aqui passando por um lugar que é um bairro nobre, e do lado você tem uma favela gigante, um morro gigante. Aqui tem no Morumbi uma coisa assim, mas é bem menos. É diferente. Para os outros é enorme, mas é uma coisa localizada ali no Morumbi, não é a cidade toda. Você vai para áreas inteiras da cidade de São Paulo que não tem isso. Que é só prédio, rua, e não tem favela nenhuma. Em Salvador é muito difícil acontecer isso. Tudo que é lugar de Salvador, você vai ali, tem uma favela. Aqui tem uma favela, tem outra, porque tem muito morro. Então o Rio de Janeiro ainda foi prejudicado pela sua geografia, que é linda. Eu fui na cidade, a cidade realmente continua linda. Né? O Rio de Janeiro continua linda, muito bonita a cidade. Mas tem esse problema. E aí os caras entram nessas favelas, ficam lá e se misturam, enfim, uma situação delicadíssima. Vamos ler os crimes, que já é